Eu tenho muita gente que me procura no escritório, que mora em Luxemburgo, que está pensando em morar em Luxemburgo e quer saber se é possível contribuir, pagar o INSS luxemburguês à distância. Se você não me conhece, meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje eu vou responder para você essa questão. Vem comigo! Se você se interessa especificamente pelo tema de aposentadoria em Luxemburgo, eu já fiz uma série de vídeos sobre o acordo entre Brasil e Luxemburgo, sobre a aposentadoria propriamente dita lá. Vou deixar um link aqui para você, então acesse e vê lá todos os vídeos. Já aproveito para convidar você para se inscrever no canal, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas, principalmente naquele grupo de luxemburgueses e tal, que o pessoal muitas vezes tem bastante interesse. É uma pergunta que chega bastante para mim. Se você é da área, ainda convido também para acessar o link aqui de cima, onde tem um curso como atuar em direito previdenciário internacional. Espero que seja útil. A previdência luxemburguesa ela é um pouco diferente da brasileira. É importante que a gente entenda alguns detalhes para que a gente possa compreender no final a resposta sobre a contribuição à distância ou não. No Brasil a gente tem tudo concentrado no INSS. Você quer fazer um pedido de aposentadoria por idade, de aposentadoria, enfim, por invalidez, um LOAS, né, benefício assistencial, salário e maternidade, você vai no INSS e pede. Em Luxemburgo e na Europa em geral não é assim, eles têm várias caixas, como se fossem vários INSS, eles têm uma caixa para saúde, eles têm uma caixa para pensão, no sentido deles seria aposentadoria por idade, mas também a pensão por morte. Então, cada caixa dessas tem um critério específico, então por isso que é preciso que a gente entenda a qual caixa a pessoa se filiaria para saber se ela vai conseguir contribuir à distância ou não. A gente tem duas caixas que eu considero bem importantes, todas são importantes logicamente, mas tem duas caixas, principalmente uma que é da saúde e outra que é uma caixa que ela leva em consideração a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte e a aposentadoria por idade. É sobre essas duas que eu queria conversar com vocês hoje. Logicamente, se você trabalha em Luxemburgo de carteira assinada, você automaticamente está enquadrado, é coberto por essas caixas. Mas caso você queira contribuir voluntariamente, por exemplo, para a caixa de saúde, como é que você pode fazer? Existe a possibilidade, só que tem que cumprir alguns requisitos. Você tem que ter pelo menos 18 anos. Você não pode receber nenhum outro tipo de benefício em Luxemburgo. Você não pode ter dívida de contribuições sociais com a Previdência luxemburguesa. E o mais importante, você tem que residir em Luxemburgo ou num espaço da União Europeia ou na Suíça. Senão, você não consegue se pagar voluntariamente essa caixa de seguro-doença, como eles chamam. Essa possibilidade de contribuir à distância é uma exceção à regra da lei luxemburguesa. Não é como no Brasil que eu posso chegar, pagar como segurado facultativo, comprar a guiazinha, preencher pelo site da Receita Federal e simplesmente pagar. Até isso é legal no sistema brasileiro, mas no sistema luxemburguês não é assim. Então, existem alguns requisitos. Se você está morando lá, teve que se afastar do serviço por um tempo, você pode continuar contribuindo voluntariamente para essa caixa de saúde. Você pagaria o proporcional a 5,6% sobre o salário mínimo luxemburguês. Existe também a possibilidade de se filiar junto à Caixa Nacional de Seguro Pensão, né? Fazendo uma tradução do francês para o português seria isso. Essa caixa, como eu falei antes, ela cobre a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez, a aposentadoria por idade. Então, se você for pedir uma aposentadoria por idade, por exemplo, você vai nessa caixa. Se você vai pedir um auxílio-doença, você vai naquela caixa saúde. Existe essa distinção. Também para essa caixa existe a possibilidade de você contribuir voluntariamente, só que também ela é um pouco diferente do Brasil. Por exemplo, se você estava trabalhando, você teve um problema de família, você teve que se afastar, não pode mais trabalhar, pelo menos temporariamente, então você pode continuar contribuindo para essa caixa de maneira voluntária. Para isso você tem que obedecer alguns requisitos, ter ao menos 8 anos, ter ao menos 12 meses de contribuição para essa caixa, não ter ultrapassado a idade de 65 anos, não ter direito a um outro benefício e principalmente residir em Luxemburgo. Eu acho que isso responde à questão do título do vídeo. Se eu posso contribuir à distância ou não. Resumindo, se eu não resido em Luxemburgo, eu não posso contribuir à distância para a previdência deles.
E é engraçado porque eu cheguei a fazer um curso, na verdade um mini curso de um dia em Luxemburgo mesmo, sobre a previdência deles, e eu coloquei essa pergunta para o palestrante, para o professor lá do curso, e ele até estranhou a minha pergunta, porque ele me perguntou, mas por que alguém que não mora em Luxemburgo, que mora em outro país, vai querer contribuir para o sistema luxemburguês à distância? Daí eu expliquei que tem, claro, muita gente, muito brasileiro que é descendente de luxemburguês, que enfim, que Luxemburgo tem uma excelente qualidade de vida e tal, e ele falou que realmente isso não era possível, pelo menos não dessa modalidade que a gente conhece no Brasil. No Brasil a gente tem o segurado facultativo, se eu estou morando em Luxemburgo eu posso continuar pagando a previdência brasileira para lá na frente ter uma aposentadoria, enfim, ou até 2 aposentadorias se for o caso. Em Luxemburgo eu não tenho essa possibilidade, na verdade na Europa em geral não existe então essa possibilidade. Quando eu tenho algum cliente que me pergunta sobre isso, logicamente eu respondo para ele de forma mais detalhada, só que eu pergunto para a pessoa, porque normalmente, quando alguém não mora no Brasil, pelo menos quem chega para fazer esse tipo de consulta comigo, as pessoas querem contribuir à distância para ter um benefício em Luxemburgo. Mas Luxemburgo é um país muito fácil para fazer negócios, então por que não, eu pergunto para eles, investir fazer algum investimento realmente em Luxemburgo, em algum dos bancos em Luxemburgo, se a pessoa tem nacionalidade luxemburguesa, isso deve facilitar. Logicamente eu não faço esse tipo de serviço, a pessoa teria que se informar com um banco, com uma corretora, mas eu penso que seja muito mais interessante apostar em alguma renda fixa, em algum tipo de investimento. Certamente existem vários desses investimentos, dessas opções em Luxemburgo, e se a sua opção é estar no Brasil para ficar contribuindo à distância, para ficar pagando a previdência luxemburguesa à distância, para lá na frente, depois que se aposentar e morar em Luxemburgo, por que não procurar um tipo desse investimento? Eu creio que vai ser muito mais vantajoso para a pessoa e isso será muito provavelmente possível. Então, talvez fica a dica para quem quiser ter algum valor em Luxemburgo, talvez um investimento direto num banco ou numa corretora seja mais prático. Eu queria aproveitar para falar com vocês um pouquinho sobre planejamento previdenciário. Eu sempre digo que fazer sempre um planejamento é importante nessa vida. Se você está pensando em ir para Luxemburgo, se você está pensando em ir para algum outro país ou se você já está em Luxemburgo, é interessante que você saiba como funcionam as regras de acordos entre Brasil e Luxemburgo. Como que você pode, eventualmente, se aposentar 2 vezes? Às vezes o pessoal é mais novo e tal. Esse negócio de aposentadoria, isso é coisa de velho, a INSS vai quebrar e tal. Mas é o seguinte, a INSS não tem histórico de atraso de benefício. A INSS paga sempre ali direitinho, pelo menos até hoje. E outra, se você vai fazer um planejamento, o ideal é que você faça quando você é mais novo. Não que você, quando está mais perto da aposentadoria, não possa fazer, mas se você faz mais novo, você já prevê todo o percurso, todo o caminho, então acaba ficando mais fácil, acaba ficando um planejamento melhor. Você pode saber como contribuir para o Brasil à distância, como não contribuir, ou se vale a pena ou não vale a pena, que às vezes o pessoal pergunta, vale a pena pagar o INSS à distância ou não? E eu digo, não sei, depende, tem que olhar as contribuições, tem que analisar a situação da pessoa, caso a caso. Também penso que seja muito importante verificar a questão da saída definitiva do Brasil, essa declaração, porque às vezes a gente simplesmente sai do Brasil, a gente não informa o governo brasileiro e às vezes a gente esquece ou não sabe que na verdade a lei no Brasil prevê que o imposto de renda é universal. O que significa isso? Se você está em Luxemburgo, você não avisou o governo brasileiro que você saiu do país, você está ganhando lá 2, 3 mil euros, isso em real vai dar uns 18 mil reais. Então daqui a pouco você não está avisando isso ao governo brasileiro, você não fez a saída definitiva e o governo brasileiro vai dizer, olha, e a minha parte, cadê? É bem verdade que existe um acordo para evitar a bitributação entre Brasil e Luxemburgo, só que o governo brasileiro vai querer ser informado e se você não informar, eles podem encarar isso como sonegação fiscal. Isso é só um dos vários exemplos como é importante a gente fazer esse tipo de planejamento. Eu aproveito para fechar o vídeo, se você gostou do tema, se você tem alguma coisa para sugerir, deixa nos comentários se gostou, se não gostou também, faça a sua crítica construtiva. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, convido você novamente para se inscrever no canal, para encaminhar o vídeo no seu grupo do WhatsApp, enfim, para se inscrever e para apertar a sineta para estar sempre ligado nas novidades de direito previdenciário do Brasil e do mundo. E assim eu vou poder ver você na próxima semana, eu vou estar te esperando lá. Um grande abraço.